Começando mais um Ravache Pod, diretamente da Vila Mariana, em São Paulo, no Plot B Studio. E hoje tivemos um convidado. O nosso convidado, antes de apresentar o convidado, bem-vinda, Yulia. Muito obrigada, muito obrigada. Nosso convidado, André. É o André Abramo, da que é L'Occitane, exatamente, né? Head de estratégia da L'Occitane. Bom, tivemos um longo papo, sobre a estratégia da marca no Brasil, por que tem L'Occitane Provence, L'Occitane Brasil e principalmente o que eu achei muito legal, como eles trabalham influência. É bastante diferente do que a gente ouve aí de diversas marcas, relacionamento próximo, desde o processo de escolha até o dia a dia. Tem uma parceria, por exemplo, desde 4 anos com a Bianca Andrade. Ele explicou como o feedback dela de produto, como eles estão usando rede social para pensar marca, para pensar produto. É uma conversa bastante rica. Esqueci de falar alguma coisa? Acho que você abordou tudo. A digitalização mesmo, né, do marketing de influência, esse crescimento, a importância dele. Também abordou um pouco sobre como é importante a gente ouvir o nosso feeling, mas também trabalhar com dados. Ele trouxe essa dualidade e foi um olhar bastante de marca para esse mercado de influência. Foi muito legal a conversa. Bom, e agora vamos para as notícias. Não, antes das notícias, a gente vai ter a entrevista com o André e depois da entrevista, Yulia volta trazendo as notícias da semana aí para a gente comentar. Bom, recebendo hoje no Ravache Pod o André Abramo, que é Head de Estratégia de Marca e Comunicação de Marketing no Grupo L'Occitane. Ele é formado em Administração pela Fundação Instituto de Administração FIA e com especialização em Planejamento de Comunicação pela Miami Ad School. O mais legal, assim, ele vai ajudar a gente aqui a mergulhar na L'Occitane, entender como uma marca tão tradicional também se tornou, né, uma marca tão influente entre os jovens, né? Eu tenho uma cliente lá em casa, assim, bem jovem, uma adolescente, e ela é consumidora da marca. E aí, obrigado por ter vindo. Obrigado a você, Ravache. Prazer ter me recebido. Obrigado pelo convite. Muito legal conversar um pouquinho sobre marca. E eu fiquei bem feliz de saber que tem uma consumidora em casa aí que está apaixonada pelos produtos. Mais de uma. Eu vou falar assim, eu consumo, acho que, né, até por transparência que vou falar, mas é curioso. Eu até quando veio a oportunidade de a gente conversar e tudo mais, puxa vida, como que uma marca que não conversa diretamente comigo faz com que eu compre o produto dela? Porque, né, claro, eu fui pesquisar, a gente vê, mas, por exemplo, você faz Bianca Andrade, né, que é uma influenciadora, ela é super talentosa, mas eu não sou um seguidor da Bianca Andrade. Sei que ela teve no Big Brother, sei que ela tem a marca de maquiagem dela. Inclusive, encontrei com ela no SXSW, quando ela foi. Sim. Então, assim, eu sei quem é a Bianca Andrade, mas não está conversando comigo diretamente como consumidor, né? Eu não sou um consumidor de maquiagem, talvez seja o ponto. Mas, ao mesmo tempo, a L'Occitane é muito presente no meu dia a dia. Como que isso acontece do ponto de vista de vocês? É muito legal essa pergunta, porque a gente faz muitas pesquisas para entender um pouco mais o nosso comportamento de consumidor. E acho que é muito legal começar falando, para quem está ouvindo a gente, que L'Occitane Brasil e L'Occitane en Provence são 2 marcas distintas. Elas têm o primeiro nome igual e a gente sabe que ainda tem muita confusão, porque a gente escuta o consumidor. E a gente tem consumidor que compra nas 2 marcas, alguns que até se confundem de procurar lançamento em uma e depois em outra, mas cada vez mais a gente está conseguindo atingir um público diferente para cada uma delas, e eu vou te falar mais sobre isso. Mas te respondendo o ponto sobre talvez o que pode estar acontecendo aí nesse fenômeno de você não ser impactado por uma Bianca Andrade com o L'Occitane Brasil, ou nem ver alguma influenciadora de L'Occitane en Provence e ainda assim ter a marca na sua cabeça, pode estar acontecendo muito de um fenômeno que a gente tem acompanhado, que a garotada hoje, a famosa geração Z, tem sido influenciador em casa com os pais. Então, eles, de fato, são muito mais antenados, eles estão consumindo no TikTok, as redes sociais, de uma maneira muito mais avançada do que a gente, e eles, em casa, conseguem influenciar os pais, os tios, as pessoas mais maduras, para que a gente, de fato, tenha aí essa percepção do que está... O que é bom? Que marca que é legal? Então, a gente, de fato, tem uma estratégia de influenciador muito forte para as 2 marcas, obviamente com diferenciação de qual é o target, qual é o público e o tipo de comunicação que eles fazem. E a gente tem percebido isso, que até para
L'Occitane en Provence, que é uma marca teoricamente mais madura, mais clássica e que chega num público também nesse perfil, a gente vê que essa garotada tem falado da marca por conta desse movimento e tem chegado nos pais, nos tios. Então, talvez, não sei se esse é o caso, mas imagino que sim, pode ser. Pensando aqui, porque até no final do ano eu tinha que comprar presente de amigo secreto. Legal. E era uma jovem, né? Que eu tirei lá no amigo secreto. Minha filha falou, não, dá um presente assim, assado. Que era um produto de vocês. Era que tem as caixinhas. Qual o nome dela? Sofia. Sofia, um beijo, muito obrigado. Mas eu tô lembrando aqui, ao mesmo tempo, fui impactado pela Fernanda Torres, né? É verdade. Mas aí, no Natal, e é legal se você falar nisso, porque no momento que é mais presenteável do varejo, é o momento onde a gente estoura um pouco essa bolha. Você está comunicando com o público, você está, obviamente, sendo muito mais nichado ou tentando atingir aquela faixa etária, aquele comportamento. No Natal, é o momento que a gente explode. A gente tem muito uma filosofia na L'Occitane, seja L'Occitane en Provence ou L'Occitane Brasil, que o momento presenteável precisa ser encantador como a gente. As embalagens, o jeito que você é atendido, a pia, que depois eu quero te falar muito sobre lá, porque pra gente é o coração do nosso varejo. Esse momento é o momento que você explode. Todo mundo tem que dar um presente, todo mundo tem que procurar algo para encantar quem você ama. E a gente quer, e esse é o nosso foco, que todo mundo, quando pense em encantar com um presente, que seja L'Occitane, qualquer uma das duas marcas, com a proposta que você entende que mais cabe para quem você quer presentear. Então, nesse momento, ter a Fernanda Torres com a gente foi uma escolha da gente conseguir furar essa bolha, chegar em mais pessoas. Até porque ela estava no momento que todo mundo estava falando sobre como ela representou o Brasil fora do nosso país. Pelo prêmio, pelo filme, por quem ela é, por tudo que ela construiu, a família, aquela família é um fenômeno de realmente tocar as pessoas. Então, quando a gente decidiu, inclusive, trazer a Fernanda para o Natal, foi para passar uma mensagem que o Natal no Brasil ele não é como na gringa, né? Ele não tem neve, ele é quente do que a gente é. Então, teve muito uma estratégia de queremos a imagem dela, porque ela está, obviamente, hoje quente no mercado, isso é importante quando você faz uma escolha de um nome. O segundo ponto, ela está muito conectada com o que a gente acredita, com o que eu quero passar de mensagem. E isso é importante também dizer, Hawashi, quando a gente faz uma escolha de um nome, muitas vezes a gente sabe que você passa por aquele lugar, né? Tá, esse nome ele tá quente, tá sendo falado, então bora contratar ele para as pessoas poderem ser impactadas. Isso não constrói, isso não adianta. A gente precisa ter o quanto é dado pesquisa e o quanto é feeling na hora de decidir uma parceria, como a Bianca, como a Fernanda Torres. Como é o processo de vocês? É um pouco dos dois, mas assim, um sem o outro não funciona. Hoje a gente tem essa visão do Martech cada vez mais presente e a gente fala lá dentro, a gente tem uma área de growth que foca exatamente nesses números. Vamos entender o consumidor, vamos colocar na ponta do lápis e entender se de fato o nosso feeling, ele é real? Porque tem feeling. O marketing, e eu amo o marketing muito porque eu entendo que ele tem um pouco dessa aposta, ele tem um pouco desse olhar do que você... Por exemplo, Fernanda Torres, nós escolhemos ela antes dela, de fato, cair naquele momento de... Ela vai ganhar o Golden Globe. O Globo de Ouro, ele começou a acontecer um pouquinho depois do que a gente fechou com ela, que a gente gravou a campanha. Foi um ótimo negócio, então. Foi um ótimo negócio. Mas você entende que aqui tem um pouco de feeling. Agora, que a gente falou, não, ela tem tudo para ganhar, ela tem tudo para ser essa pessoa. E eu até confesso que eu achei que ela pudesse ganhar o Oscar, tá? Mas enfim, fiquei triste por isso. Assisti a Nora e não sei se eu tô feliz com a escolha. Mas o ponto tem um pouco desse feeling, mas tem muito número. Então, quem ela atinge? Como é que está o engajamento dela? E até a negociação, quando a gente fala com os empresários, a gente tem alguns parceiros que ajudam a gente a fechar esses nomes, a gente faz uma conversa muito franca. A gente chama essa galera e explica qual é a ideia, entende se o influenciador ou a celebridade está afim de fazer, porque tem muito disso. A gente não quer só pelo contrato, a gente quer de fato pela proposta. Faz sentido? Essa marca está dentro do dia a dia, de alguma forma, nem que seja por um desejo, né? E, obviamente, cadê os números? Como é que está a audiência? Ela está impactando quem, aonde e como? E aí a gente faz uma decisão misturando as duas coisas. E qual é o principal número que você olha na hora de bater o martelo numa parceria, numa ação com um influenciador ou com enfim, um ator, né? No caso da Fernanda. A gente olha o principal número, então quando a gente fala de fato, o numérico ali, é ainda o alcance
Mas com um olhar, isso é importante dizer, não só aquele alcance gigantesco, né? Ela tá com o engajamento estourando acima de tantos %, que é a média. Isso vai para a mesa. Mas tem também um pouco da bolha, que é, quando eu falo de bolha, é o nicho. Ela fala com quem? Ela tá falando com quem eu quero chegar? Porque tem um pouco disso também. Não adianta você falar com uma galera que você vê que tá muito longe do que você construiu um ano inteiro e aí você joga isso, é pouco. Você não vai ser consistente. É fácil de inflar o número desse jeito, né? Você apresentar um número grande é fácil. Sim. Mas não necessariamente isso vai ser revertido em venda, né? Mas o que você falou é muito legal, porque nem sempre, e muitas vezes não, quem tem um alto engajamento faz uma venda boa. Às vezes é até o oposto. Quem tem um engajamento pequeno faz uma venda boa. Deixa eu me explicar direito, porque talvez não seja um engajamento pequeno que eu estou querendo dizer aqui. É uma pessoa que tem um alcance muito grande, porque é diferente engajamento de alcance, nem sempre faz uma venda muito boa. E é por isso que a gente fala muito na estratégia. Existem nomes que são o famoso awareness, então isso aqui me traz conhecimento, ele me faz chegar em várias pessoas, e esse nome ele consegue ter uma palavra de mais confiança com quem assiste ele, com a audiência que está lá todo dia conectada, e que valoriza aquela opinião e que de fato acredita mais. Então, te explicando de uma forma mais resumida, os grandes nomes têm um papel e que têm um grande alcance e um grande engajamento. Muitas vezes, como a Fernanda Torres é um exemplo bom, é para ter alcance, é para chegar em muitas pessoas, é para ser uma mídia de realmente topo de funil. Todo mundo sabe quem ela é. Perfeito. E a pessoa embaixo dela, ou seja, os nomes que estão embaixo dela vão ser mais de consideração. Então eu quero nomes que a audiência valoriza o que fala. Ele não vai chegar em todo mundo. Talvez muitos consumidores nem vão ver aquele conteúdo, mas quem assistir aquele conteúdo vai considerar. Vai falar, poxa, interessante, se essa pessoa está falando, curioso, quero entender, quero saber. E eu falo muito de consideração porque eu não acredito muito, a gente não acredita muito na empresa, no influenciador como driver de conversão forte. Vamos comprar isso aqui para que ele vire para mim uma venda. Existe, claro. Isso acontece? Acontece, mas a gente não gosta muito dessa vertente. Você não é pautado pela venda pura. Pela venda direta ali naquele momento. É construção de marca. E eu digo mais do que construção, é consistência do que a pessoa fala. Então, vou te dar um exemplo bem claro. Existem alguns nomes que a gente trabalha que a gente coloca toda semana um conteúdo daquela pessoa. E a gente faz, né, muito essa conversa com um influenciador. Ele faz parte do time L'Occitane. E a gente não quer esse influenciador fazendo um conteúdo pra gente, o famoso, um conteúdo, 3 stories, fala que você usa, ou traz... Não. A gente manda para ele os produtos e isso acontece muito. É uma coisa que a gente faz bastante. Ele escolhe e ele fala do jeito que ele entende que mais vai dar certo, que mais funciona. E eu vou te falar, após 3, 4 vezes que a pessoa fala, o influenciador, o criador, é quando começa a roda a virar. Porque a audiência entende o que ele está trazendo e entende a verdade. Eu tenho vários influenciadores, a gente tem vários influenciadores na empresa, que são parceiros, e que eles falam mal de produto. E a gente autoriza que eles falem mal no sentido de não gostei, isso não é para mim, não faz o menor sentido, é muito doce. Faz parte. E é a verdade. Você não vai gostar de tudo que uma empresa faz, mas tem algum guideline, né? Tem as políticas da empresa e isso é passado para quem vai produzir o conteúdo ali. Total, mas eu vou te falar que a gente abre bastante mão de algumas coisas que seriam mais fechadas para ter um conteúdo real. Então, eu tenho, por exemplo, uma influenciadora que fala bastante da gente e que ela traz muito essa verdade. É a Adam, que é uma influenciadora de beleza, que ela faz bastante review de produto e ela traz muita opinião dela verdadeira. E ela já é conhecida pela audiência dela por, de fato, falar isso eu gostei, mas isso da embalagem eu não curti. E a gente manteve isso nela. Adam, pode falar, a gente quer que você fale. Mas esse body splash eu não gostei, André. Tá tudo bem, fala que você não gostou e o porquê. E o quanto desse feedback, né, o feedback do influenciador ele é incorporado no produto ou ele leva vocês a mudarem alguma decisão de produto? Ele entra junto
na volta do consumidor. A gente tem uma obsessão por ouvir o nosso consumidor, quem está comprando com a gente, qual é a percepção. Então, há um time que de fato escuta a recompra, o que pode estar sendo um problema. E hoje as redes sociais, acho que a gente nunca ouviu lá no time, e a gente fala muito isso nas nossas reuniões de decisão, a gente nunca ouviu tanta opinião por conta de rede social. Ali é na hora, e é rápido, e é muita gente dando opinião, muito consumidor. Uhum. E isso pra gente entra numa bacia ali de, conseguimos entender essa opinião, agora é hora da gente tomar umas decisões. E o influenciador entra pra gente. Tanto que dentro da estratégia, quando a gente fala do que a gente quer atingir por cada um dos perfis de consumidor, um dos perfis eu quero atingir o influenciador. E aí a gente tem muito uma estratégia de... Para nós, não é só um contrato. Então, eu tenho quem eu contrato, eu tenho quem eu, de fato, eu faço algo mais pontual, como a Fernanda Torres, mas eu tenho alguém que estou fazendo toda semana, e eu tenho aqueles nomes de influenciadores que eu quero me relacionar, eu quero construir uma ponte para começar um contrato. Então, a gente faz muito isso lá dentro e tem funcionado bastante. Como é essa ponte, assim? Você quer trabalhar com... Eu acho que para ilustrar aqui para as pessoas, se você quer trabalhar com influenciador, você vai lá e contrata um influenciador. Sim, mas não é mais, eu não acredito mais nesse formato. Eu não vejo... Como assim? Vou te explicar. A gente, na L'Occitane, como um time, entendeu uma dinâmica de influência muito diferente. E uma das responsáveis por ajudar o time L'Occitane a chegar nesse lugar foi a Bianca Andrade. A gente tem uma relação com ela já de 4 anos, vai fazer 4 anos esse ano agora. E a gente senta muito... Que é raro, né? Normalmente a marca contrata a pessoa para fazer aquela campanha. Obrigado, tá aqui, fala do meu produto, tchau. Exatamente. Até porque eu vejo que as marcas, quanto maior, inclusive, mais difícil ela conseguir ter essa relação muito próxima. Mas a gente viu muito valor em... Se a Bianca vai ser a nossa embaixadora de marca, ela não vai ser só uma influenciadora, eu quero e eu preciso que ela esteja comigo nesse caminho. E a Bianca também é muito aberta, porque ela é uma empresária, ela tem um olhar... Ela é empreendedora, né? Assim, tem uma história bem rica, né? De crescimento e amadurecimento também, né? De entendimento de marca, assim por diante. E como ela se posiciona no mercado, as crises que ela já passou, que ela já enfrentou, como ela escuta a audiência dela, como ela tem uma base que ela constrói. Então, a gente sentou muito com ela para entender esse modus operandi e a gente, como empresa, falou, aqui tem uma maneira de fazer diferente. Que o mercado talvez ainda não está no mesmo caminho, a gente pode sair na frente, foi assim que a gente decidiu fazer. Então, a gente não acredita na contratação pura. Até a Fernanda Torres, a gente namorou por muito tempo ela, antes de decidir e analisar números e tudo mais. E a conversa com o time dela foi uma conversa muito de... Ela gosta da marca, ela realmente conhece, ela já usou, porque a gente não quer só ela como imagem. Então, a gente procura fazer muito isso. Tem contratações mais pontuais? Tem, mas até a pontual a gente faz um estudo se teve alguma interação, a gente já conseguiu, a gente vê que aquele influenciador já organicamente falou da gente em algum momento, porque cada vez mais abaixo o consumidor não consegue, e acho que tem um pouco da culpa, que o mercado ele acabou indo para um lugar não tão bom, né? Alguns nomes foram e falam de coisas que você percebe que não são tão legais. A gente tem as famosas bets hoje, que a gente está vendo que está uma crise... Por causa da Virgínia, né? Uma crise gigantesca para vários nomes. E a gente percebe que isso descredibiliza. Eu, por exemplo, eu não... No começo, né? Me impactava de uma maneira ruim saber que o consumidor... falava, mas isso é publi, ele está sendo pago para falar disso. E eu sempre, enfim... Se é publi não é legal, né? Exato, e aí você fala, mas se é publi não é legal, por quê? Porque o influenciador, ele deveria escolher o que esse é o trabalho dele. Ele só deveria falar do que ele de fato gosta, do que ele de fato usa. Mas acabou caindo no lugar de, você está sendo pago, será que ele usa mesmo? Será que é verdade? Então a gente olhou e falou, bom, esse modelo não funciona, isso não vai tracionar a gente, não vai levar a gente para nenhum lugar diferente da concorrência. E a gente gosta muito de ser competitivo, de sair na frente, fazer coisas diferentes, se colocar numa maneira, até pelo tamanho da empresa, né? Quem nós somos e o jeito da gente fazer as coisas, ele de fato ainda a gente ainda está no momento de crescer, de expansão. Então a gente falou, vamos nos diferenciar por isso. A gente decidiu contratar os influenciadores de uma maneira que não é essa. Um conteúdo, 3 posts, é só aquele, ele está bombando. Vocês contratam via agência, é uma contratação direta? Como é o modelo de atuação, assim? A gente decide
fazer com parceiros. Então, a gente tem alguns parceiros que ajudam a gente a contratar os influenciadores. Mas antes de qualquer coisa, a gente tem um modelo aonde o perfil da L'Occitane en Provence ou L'Occitane Brasil, e eu vou repetir porque são duas marcas, é legal falar sobre isso. Praticamente duas empresas, né? Quase duas. São duas marcas, basicamente. A gente entra em contato com o influenciador primeiro. A gente vai conversar com ele. Alguns acabam, até porque você entra em contato, demoram para responder. Então, a gente tem ali um meio do caminho acontecendo. Mas, de maneira geral, qual é o modelo que a gente colocou lá para execução? O perfil entra em contato com você como influenciador, começa a se relacionar com você. Então, adoro seu conteúdo, gosto, né? Você já pensou em trabalhar com a gente? Faz sentido para você essa marca? E aí a gente, obviamente, aciona o nosso parceiro com um ok e uma boa conversa com esse influenciador. E aí começa a negociação oficial, original, como todo mundo faz. Fechamos a negociação, a gente pede para fazer uma ligação para o influenciador. O meu time, o time lá adora fazer isso, inclusive, marca uma reunião, uma ligação que seja de 15 minutos, Hawashi. Bate um papo com esse influenciador, explica para ele quem é a marca. Isso é importante. E você imagina a quantidade, eu já tinha te falado isso, o quanto que a gente investe em influenciador, e de fato o influenciador para a gente hoje é um dos principais pilares do nosso marketing. Você imagina a quantidade de conversa que esse time tem toda semana. Mas a gente não abre mão, porque isso traz para a gente um benefício muito diferenciado. Tanto em como a marca é percebida, mas no conteúdo. O conteúdo vem muito diferente. A gente dá a liberdade, mas há uma troca ali com eles. E já rolou... Claro que vocês estão falando aqui do mundo perfeito, né? Do mundo ideal. Mas o que acontece quando não funciona? Se você traz um influenciador, não tem fit com vocês, ou não tem aderência, né? Em algum momento você viu que não era o que eu queria ou não era o que eu imaginei. A gente devolve para ele a informação. Ele ou ela, enfim, a gente super devolve para o influenciador, o criador de conteúdo, exatamente o que não deu certo. A gente entende que esse é o justo, inclusive, e a gente explica que talvez nesse momento a gente não vai dar uma continuidade, a gente vai entender mais para frente. Eu acho que há um respeito muito grande, porque esse mercado é um mercado que não é à toa que ele cresceu tanto. Hoje ele é mainstream, ele não é mais bolha. Mas a gente tem essa relação muito transparente, inclusive no que é ruim. E o que é ruim, Hawashi, pode ser até para ele. Já aconteceu de algum influenciador falar de algum produto e vir uma onda de pessoas, né, trazendo uma dúvida se aquele produto tinha realmente a ver com a vida daquele influenciador. E a gente deixou muito aberto. Tem mesmo a ver com você? Isso que veio faz sentido? E a gente toma um outro caminho, ou de não continuar, ou de mudar talvez o discurso e deixar aberto. A transparência vai sempre funcionar, sempre. Então a gente acredita muito nesse caminho. Não é fácil. Eu estou falando para você aqui, pode parecer um mundo encantado, que perfeição, tudo é redondo. Não é. Tem bastante coisa no dia a dia que acontece. Tem muito, por exemplo, né, a data que você programa, aquela data fura. A gente está lidando com seres humanos, né? Quando você fala com o influenciador, é uma pessoa ali, né? Então, até a questão das bolhas. Hoje você contrata um influenciador que pode estar bem do ponto de vista de imagem. Sim. Amanhã depois separa, cai numa briga, crise, dá uma declaração torta e você entra numa crise. Total. Como que é como a marca, né? Como vocês tratam o risco da crise? A gente sempre, no contrato, né, acaba tentando nos resguardar de algum jeito quanto às devolutivas. Isso não garante muita coisa. De novo, é um ser humano. Esse ser humano pode falar alguma coisa e repercutir ruim de alguma forma. Nesse momento, a gente, de novo, escolhe pela transparência. Então, já aconteceu da gente estar com algum influenciador e aquela crise acontecer e a gente, abertamente, para o nosso público, responde às pessoas. E a gente sempre fala pro time nosso, né, que cuida de rede social e que está interagindo lá dentro, para falar abertamente para as pessoas o que está acontecendo de uma maneira, obviamente, o mais aberto possível. Esta pessoa não faz mais parte, a gente não tem mais o mesmo pensamento, entendemos o ocorrido e rompemos o contrato. Isso acontece. Do mesmo jeito que, na nossa visão, se uma empresa faz também algo errado e o influenciador está nesse momento, eu entendo que deveria ser da mesma forma. Ele deveria falar, eu não estou mais com a empresa, ou eu entendi o que aconteceu e de fato eles erraram e vão corrigir. Então, precisa haver uma resposta aberta
e com um caminho. Ou você rompe, dependendo do que acontecer, mas ainda que você rompa, é importante falar. Não faz mais sentido, né? Desculpa, foi um erro e a gente está aqui para corrigir. Acho que falhar faz parte, né? Assim, a gente sabe o quanto que nessa falha a gente se conecta com as pessoas. E André, o quanto o mercado de influência amadureceu nos últimos anos? A gente vê planilha, né? As planilhas... eu acho muito ruim a planilha porque ela é anônima, né? Então é fácil atacar se você não sabe de onde vem o ataque, sim, né? Sim. É complicado. Mas o fato é que tem um questionamento do profissionalismo desse mercado ou quanto ele é amador ainda comparado a outras mídias. Você que está no dia a dia, assim, você que vive isso, qual é falta esse profissionalismo? Avançamos? Para onde o mercado precisa melhorar ainda? Eu vejo que sim, ainda falta. O mercado não está 100% preparado para essa onda. Eu entendo que cresceu muito rápido, né? Então, alguns influenciadores, criadores de conteúdo, da noite para o dia, conseguiram fechar contratos e estar num tamanho, numa conexão muito à frente do que ele se preparou para tal. E as empresas também. Eu acho que é uma via de mão dupla. Assim, ambos os lados precisam se profissionalizar muito mais no mercado de influência. Mas, acho que vale dizer, Ravache, que eu tenho visto, pelo menos nesses 2 últimos anos, um caminho também de evolução muito rápida. Assim. Eu tenho trabalhado com alguns influenciadores que, há 2 anos, eles faziam de uma forma bem mais amadora, muito menos profissional, e hoje, assim, conseguem ter discussões bem mais profissionais. O que eu vejo muito hoje no mercado existem ainda alguns profissionais que querem manter, acho que até querem manter um pouco do DNA, né? Entendem que se profissionalizar demais é perder um pouco desse jeito genuíno de fazer. Né? Exato. E eu entendo que esse é um equilíbrio mesmo. A gente precisa entender onde a corda puxa. Há um lugar espontâneo, genuíno, que você tem que manter, senão você perde o que você conquistou. Mas há um lugar que você precisa se comprometer com data, com prazos, com o formato que você combinou, que ainda eu vejo que há uma falha. Então, para mim, de novo, eu entendo que é você se relacionar. Porque quando você se relaciona, por exemplo, quando você contrata um influenciador e você tem um relacionamento com ele, rapidamente você vê o nível do profissionalismo ou quão preparado ele está. E aí você tem uma decisão do que você quer prolongar ou não de relação. Se você só contrata por um terceiro, provavelmente você vai demorar muito para ver isso. E aí você vai ter alguns problemas que você vai ver lá na frente depois de ter feito uma relação onde a sua marca e a marca do criador já se fundiram muito. E aí é um pouco mais difícil quebrar. Então, o que eu vejo é que tem melhorado, não está ainda no lugar que eu vejo que é o ideal. E a minha sugestão é que quem tem uma marca e contrata criador de conteúdo, se relaciona com ele, entenda, conversa com a equipe, entenda o nível da maturidade para que você possa, obviamente, fechar algo de longo prazo ou algo mais consistente com essa marca. Porque o criador é uma marca que está emprestando algo para você. Então, acho que faz parte. Dá trabalho, eu sei, a gente sabe, a gente ali tem um dia que... é muito fragmentado, né? Que nem se fazer um filme, bota na TV e foi, né? Outra coisa, mas dá trabalho, mas o trabalho dá resultado. Então, o que eu falaria é investe. Acho que é um investimento que vale a pena. E o quanto mídia tradicional ainda está no mix de vocês ou não está ou pode estar? Como essa... A gente, como mídia tradicional, a gente entende que a gente está falando de mídias, né, gigantes, como televisão, TV. Out of Home. Nós decidimos fazer essas mídias, ou quase não fazê-las, por uma decisão estratégica da onde a gente de fato quer construir. Que acho que vem muito do lugar que você tem comentado eu não lembro de ter visto em alguns lugares, eu como consumidor, eu não sei se eu estou sendo tão atingido, porque a gente de fato fez uma escolha em ser muito digitalizado. A gente quis colocar, a gente decidiu, até por números, que valia muito mais a pena a gente de fato colocar essa marca no ambiente com um investimento mais pesado nesses canais. Então, quando a gente fala de mídia tradicional, a gente está na mídia tradicional digital. Isso com toda certeza. E aí, obviamente, essa mídia digital, ela ajuda a mídia de creators e a mídia de influenciador a ganhar tração. E é ali onde eu estou mais presente.
E um pouco de mídia de shopping, porque mídia de shopping pra gente ainda faz um efeito muito grande quando você pensa em estar em contato com aquele cliente que está passando no corredor. Eu ia te perguntar isso, como uma estratégia tão digital, ou muito pautada pelo digital, ela se materializa na loja física, que para vocês é um ponto central, né? É o coração. Hoje a gente se considera... ainda é uma marca varejista, embora a gente está em vários canais. Quantas lojas são de cada marca? Provence e em L'Occitane Brasil. Provence a gente está mais ou menos com 110 lojas hoje no Brasil todo. E em L'Occitane Brasil a gente está com 250 lojas. Mas L'Occitane Brasil a gente tem os nossos parceiros, que são os franqueadores. A gente tem as revendedoras. E a gente também tem bastante em L'Occitane Brasil o famoso quiosque, que não é uma loja de fato, mas ele é uma estratégia que ajudou muito a gente, tem ajudado muito a gente a ser descoberto. Porque a gente fez algumas pesquisas e a gente viu que o consumidor ainda olhava a gente com um certo receio. L'Occitane Brasil, né, embora ele perceba que é mais colorido, é mais jovem, cabe no meu bolso, porque L'Occitane, qual é o preço, né? É para mim essa marca? O preço era uma barreira, as pessoas tinham medo de chegar para... As pessoas tinham... Eu ainda vejo, a gente vê isso no consumidor, um receio de... Essa marca cabe no meu bolso? Porque ele não quer ter vergonha de falar que tá caro, né? Exatamente. Da meia volta. Exatamente. Como vocês resolveram isso? Foi por meio do quiosque? O quiosque ajudou muito. O quiosque foi uma das coisas que quebrou a barreira. A gente tem uma experiência num quiosque que, obviamente, você consegue já ver o produto rápido. Você está passando no corredor, você já enxerga preço, você já vê a opção do presente. E o consumidor entendeu, olhando no corredor, que cabia no bolso. E, de fato, o L'Occitane Brasil é uma marca que tem qualidade, ela tem a sofisticação do grupo, que é muito importante pra gente. Ela é feita para encantar, e aí a gente fala muito isso lá no time. A gente não vende uma embalagenzinha, um vidrinho, a gente vende um encantamento e a gente quer te surpreender. Isso é o L'Occitane Brasil. O L'Occitane Brasil é uma marca que é para você se surpreender. Em tudo. Quando a gente tem uma linha que é água de coco. Você já sentiu o cheiro de água de coco? Talvez não, porque é água, não tem um cheiro muito característico. Mas a nossa interpretação do que é uma água de coco é diferente. Ele tem notas que compõem, como toda a perfumaria. Então, é algo feito para te surpreender. L'Occitane Provence é uma marca feita para indulgência ao máximo. É uma textura que é para te dar prazer e trazer um pouco dessa arte de viver francesa. E falando de L'Occitane Brasil, por conta dos quiosques, esse efeito de surpreender... A gente queria muito surpreender o consumidor com os produtos, mas ele ainda nos olhava como uma marca de dúvida. Ela cabe no meu bolso? Ela é para mim? Será que ela é uma marca de fato que está num preço que não é o que eu estou procurando? E quando a gente começou a colocar os quiosques nos shoppings, começou a quebrar muito, porque as pessoas perceberam que o preço cabe no bolso. É uma marca feita para democratizar um consumo premium de beleza mesmo, mais sofisticado, mais diferenciado. E aí, até para os competidores, né? A gente começou a ver que o brasileiro hoje com beleza, no mercado brasileiro, ele ainda é muito centrado no varejo com poucas marcas. São poucas as marcas que as pessoas têm costume de comprar. Há uma cultura de você sempre comprar um presente em alguns competidores. E quando a gente começou a entrar no mercado, isso em 2013 que nós nascemos, mas em 2021, meio pós-pandemia, foi quando a gente decidiu fazer um movimento na marca para deixar ela de fato mais próxima. Aí a gente entendeu, e o consumidor entendeu, que é o mais importante, que essa marca era uma opção e começou a colocar a gente nesse lugar de eu posso comprar um presente L'Occitane Brasil para quem eu amo e cabe no meu bolso. E é mais ou menos o que eu gasto com essa marca competidora aqui. E que tem um valor diferenciado. Então, foi aí que a gente começou a, de fato, crescer 2 dígitos todos os anos. É curioso que vocês cresceram, né? 2 dígitos aí, como você mencionou. E, ao mesmo tempo, marcas, eu posso falar, né, que é a Lush, a Body Shop, que tinham uma proposta, né, de, enfim, não é o sabonete do supermercado, não é o creme, é alguma coisa mais elaborada, elas não tiveram uma jornada tão bem sucedida. O que acontece, ou o que aconteceu, melhor dizendo, no mercado, qual foi a dinâmica do mercado? Que alguns players que pareciam bem posicionados rapidamente caíram. Sim. E outros... Como vocês cresceram? Primeiro, o mercado brasileiro é muito complexo. Ele é bem difícil de trabalhar, a gente sabe disso. Ele tem muita complexidade
jurídica, fiscal, negociação... Logística. A gente é continental, comportamental. É muito engraçado quando a gente fala com o nosso time internacional, porque não é muito fácil deles entenderem o comportamento no Nordeste. A gente vende muito mais fragrância do que no Sul. Há uma diferença clara de comportamento, porque o Brasil é muito diverso. Então, só por isso a gente percebe isso muito, que as marcas têm essa dificuldade de operação, né? Marcas de concorrência que a gente vê que tem saído do Brasil, ampliado ou não, a gente vê muito essa dificuldade, mas a gente também percebe como eu te falei, há uma cultura no Brasil que, enfim, marcas aí que estão há anos com a gente, que já estão muito no top of mind do consumidor. É a primeira marca que esse consumidor pensa quando ele quer comprar um presente, quando ele quer ir no shopping e ele de fato pensa, vou comprar um produto de beleza, seja para mim ou para quem eu amo. Então, quebrar essa barreira já é difícil, é complexo já. O mercado brasileiro não é fácil. Então, eu acho que essa combinação faz, de fato, traz um desafio bem grande para as marcas. A gente, obviamente, vê muito isso. E tem uma capacidade de execução que é difícil, né? De você tem que ser muito bom em coisas muito diferentes, né? Cada vez mais, assim. Como a gente vinha falando, você tem que ser muito bom no físico, na loja ali, né? Toda operação, e também ser muito bom no digital. Sim. Porque o custo de você reter a atenção das pessoas, de você ser lembrado, está cada vez mais alto, né? Sim. E é difícil... nesse mercado que é caro fazer mídia, né? Não é algo barato para você de fato fazer consistente e como precisa ser feito, né? Que há uma estratégia muito profunda de você fazer isso como deve ser feito, que a gente percebe que a loja com alternativas são muito baratas, né? Porque um sabonete, por exemplo, extremo, né? Eu posso ter um sabonete que custa 10 ou que custa 500. Sim. E aí tem todo esse espectro e está todo mundo concorrendo pelo bolso das pessoas. Exato, né? O bolso é o mesmo, né? E o consumidor, obviamente... E tem esse ponto que eu também sinto que é um pouco do comportamento do Brasil. O Brasil é um mercado ainda que olha muito promoção. Que isso é relevante, que isso está na decisão de compra do consumidor. Então, a gente, por exemplo, nós não somos uma marca promocionada. A gente não quer competir por isso. Não que não tenha lugar. Promoção tem seu lugar, ela é importante, é estratégica. Mas não é aí que eu vou me diferenciar e não é nesse lugar que eu quero recrutar meu consumidor. Então, a pergunta que fica talvez é aonde, né? E a loja, por exemplo... é experiência. E é muito... A marca L'Occitane Brasil, ela tem isso como obsessão. Eu quero te surpreender. Quando eu crio um produto, por exemplo, a gente tem um dos produtos de L'Occitane Brasil que viralizou assim de uma maneira que a gente não esperava até que fosse... O Brigadeiro? Não. Brigadeiro foi o último lançamento, que foi maravilhoso. E Brigadeiro fez um sucesso muito grande, porque a gente fez duas coisas que, na nossa visão, foram muito fortes. A gente trouxe... a Bianca junto com a Raíza, que é a rainha da cocada, que é uma food storyteller, desculpa falar em inglês, mas ela é uma contadora de histórias de comida, e a gente criou uma comunicação da sobremesa mais famosa do Brasil com a maior contadora de histórias de alimento que a gente tem hoje no país. Então, isso foi muito poderoso. Desculpa, até te cortei, porque eu lembrei do Brigadeiro na hora, né? Porque quando eu vi, eu falei, que ideia boa, né? Porque Brigadeiro é uma coisa muito brasileira, e aí vem uma marca, tudo bem, uma marca, uma empresa francesa e fala, vou trazer o Brigadeiro aqui com a Bianca e tudo mais. Desculpa, você estava falando da marca, né? do produto. Mas é isso mesmo. E é legal você falar disso, porque é uma marca franco-brasileira que é francesa, mas decide celebrar o Brasil ao olhar da França, que tem muito isso, né? A França tem um conhecimento de como fazer cosméticos de uma maneira muito interessante, com uma herança ali daquele berço da perfumaria, e decide celebrar o Brasil através desse conhecimento. Por isso, a nossa obsessão em fazer um Brasil que surpreenda, que não seja óbvio, que saia do que você conhece como Brasil mais tradicional, ou que eu diria mais estereotipado. E Brigadeiro foi isso. Veio essa contadora de histórias de comida, junto com a Bianca, com o poder dela obviamente, da chancela de quem sabe, quem entende de beleza. E a gente acabou
materializando toda essa história, e que isso foi muito, muito legal, num grande envio de produto que foi um brigadeiro gigante, que as pessoas tinham que quebrar ele para encontrar o produto. No primeiro momento, a gente entendeu que era mais um envio de produto, a gente sabia do potencial e a gente estava querendo muito mandar para quem tinha relação com a nossa marca. E aí foi o grande poder desse envio, porque a gente mandou para quem realmente tinha relação com a gente, ou seja, influenciadores que gostam dos produtos, que mandam pra gente eu amo isso, que comentam, que falam da gente e que, por isso, a gente entendeu que merecia receber um envio diferente. E começou a explodir, Ravacha, assim. A gente começou a receber consumidor querendo comprar o produto enviado. Aí eu posso comprar esse brigadeiro de chocolate? Aí o meu time, assim, o que eu respondo? A gente vai falar que não, a gente não vende chocolate, a gente vende o produto. Mas aconteceu muito isso nessa época. Você ia falar de outro produto que também surpreendeu. Que viralizou. Que não foi o brigadeiro. Que não foi o brigadeiro, porque hoje o nosso produto que deu uma viralizada, assim, de uma maneira que a gente até nem esperava esse tamanho de alcance orgânico, foi compotas corporais, que é uma linha que a gente tem, que a ideia de compotas corporais é uma linha de hidratação corporal e de body splash, inspirado em doces brasileiros, na cozinha brasileira. Então, nas compotas de frutas. E a gente tem uma que ela tem essa textura bifásica, que é romã. Romã é uma fruta que nem brasileira ela é, mas embora ela está na cozinha brasileira, então a gente entendeu que tinha uma ligação. E a gente fez uma compota, a gente criou ela, bifásica, metade geleia, metade creme. E a galera, assim, ficou alucinada. Isso começou a entrar numa tendência de conteúdo orgânico. E a gente sabe que hoje o TikTok é muito poderoso para quando você coloca um produto que, de alguma forma, agrada esses criadores de conteúdo, eles começam a falar e cada um quer dar sua opinião, ele quer dizer que testou aquele produto. E dito e feito, ele começou a ganhar uma atração muito grande no orgânico. A gente entendeu isso e aí foi um ponto que a gente entendeu que tinha um ganho aí. A gente decidiu colocar esse produto dentro de uma gelatina gigante e enviar também para uma galera que estava falando. Entendi. E aí só essa ideia de abrir essa gelatina, de quebrar essa gelatina, virou o dobro de conteúdo que a gente tinha e aí começou uma atração. Hoje ele é o produto mais procurado. A gente tem vários momentos que algumas lojas ligam para a gente falando, pelo amor de Deus, me manda mais porque não tem, eu vendi tudo, eu preciso repor aqui meu estoque. E a gente adora receber isso, porque a gente hoje na loja, não sei se eu te contei isso, uma das experiências nossas que é mais poderosa em L'Occitane Brasil e em L'Occitane Provence é a pia da loja. A nossa pia é uma pia, é o lugar onde você tem a experiência completa antes de fazer a compra. E nosso time de loja, eles assim, têm essa obsessão em levar o consumidor para a pia. Eles entendem que levar você para a pia é conversão meio garantida. Caminho andado. Exatamente. Então eles querem levar você para a pia. Então eles já te recepcionam querendo te mostrar os produtos naquela pia, com água, com espuma. E aí essa experiência a gente entende que é muito diferenciada. Assim. Só você tem a pia? Não. Outras lojas também têm. Mas a jornada que a gente chama, né? A gente tem uma jornada que a gente chama de celebra, que a gente celebra o melhor do Brasil e celebra o melhor da França. A gente celebra isso na pia, te mostrando como aquele produto vai ser encantador para você ou para quem você ama. O que eu acho muito interessante, assim, até ouvindo, né, a história do brigadeiro, da compota. No caso, vocês têm duas marcas. Provence já meio traz a história da França, já vem a reboque, né? Mas como vocês criaram uma marca brasileira e se apossaram no sentido positivo, né? Como vocês alavancaram narrativas brasileiras para a marca de vocês. Porque quando a gente pensa no Brasil, exemplo, é futebol, carnaval. Futebol, carnaval. Mas praia, brigadeiro, biquíni. Mas quando você fala do brigadeiro, das compotas, vai muito além do que... tem todo um universo, né? Como que vocês chegam nessas ideias que são muito brasileiras, né? Sim. Claro, isso tem toda uma área de pesquisa para fazer um produto que case com aquilo. Não basta eu querer um brigadeiro, né? Eu preciso ter o elemento, imagino, né, para o produto que case com aquilo. Como esse processo de decisão e o quanto o marketing ou a comunicação... eu sei que se eu botar brigadeiro no TikTok tem chance de trendar porque tem muito brigadeiro trendando no TikTok. O quanto isso influencia a decisão do produto,
se uma narrativa gera um produto ou um produto é criado e depois a narrativa é feita. Resumindo a minha pergunta, assim, eu vejo muito em comunicação, né? Alguém cria o produto, entrega na mão do cara e fala, agora faz isso acontecer, né? Se é um processo semelhante ou é diferente dentro da operação de vocês? É uma boa pergunta essa, Ravache, porque a gente, primeiro de tudo, como eu te falei, a gente nunca recebeu tanto feedback, tanta resposta de consumidor. Então, hoje a rede social ela é pra gente um lugar assim infinito de ideia mesmo, né? Do que as pessoas estão gostando, curtindo, falando, pedindo pra gente. Então eu já até te falo, não posso falar quais são, mas a gente tem assim 3, 4 produtos que a gente está fazendo que saíram da rede social, que de fato a gente ouviu o consumidor e a gente já está preparando porque está sendo pedido. As pessoas falam, nossa, eu amaria esse produto, mas nesse formato, essa textura. Então a gente volta lá para o nosso time em reuniões de decisão de criação e fala, isso aqui está super quente, olha o número de pedidos disso aqui, há uma demanda, a gente precisa tentar acelerar. E o quanto de liberdade vocês têm em relação à França, por exemplo, que deve ser uma dinâmica diferente, imagino, né? Sim. Vai aí ou... Não, deixa eu entender melhor o quanto de liberdade dentro da operação tem o Brasil. A gente tem uma liberdade gigante no Brasil, porque, primeiro, o Brasil é um país muito diferente em comportamento. Acho que foi a Fernanda que falou sobre isso, né? Que a gente consome a gente mesmo. A gente é um país quase isolado na América Latina. A gente não fala espanhol, a gente tem esse lugar as nossas músicas a gente ouve. E a gente vê muito isso, Ravache, o quanto que, quando a gente leva para o nosso time internacional as ideias, eles muitas vezes até não entendem exatamente qual é o conceito, porque eles não sabem o que é um cachorro caramelo. Para eles é um cachorro, eles não têm muito esse olhar. Então, quando a gente propõe um produto, a gente tem uma carta branca real. Assim. Eles entendem que a gente, como um time brasileiro, e isso é muito incrível. Quando a gente fala de uma marca franco-brasileira como o L'Occitane, Brasil, né, basicamente, pensa que o time inteiro praticamente é brasileiro. Então, é uma marca francesa com um time que mora, vive e que está aqui. Então, eles confiam muito no nosso olhar. Isso a gente tem. Eu tenho refletido sobre isso. Assim, nas últimas entrevistas que eu fiz, né, particularmente com marcas muito bem-sucedidas ou mesmo aquelas multinacionais que estão no país ou têm tido dificuldade, vai muito bem quem tem essa independência operacional e quem não tem... Quem não tem está tentando ter, porque, de fato, o que está funcionando lá fora não necessariamente se aplica ao Brasil. Agora, quando a gente entra numa loja, né, a loja brasileira também tem suas particularidades. Super. E a loja como você falou, a experiência da pia, tudo isso. Quais foram as adaptações que tiveram que ser feitas para o mercado local? E o que tem de diferente hoje de uma loja de vocês no Brasil para uma loja na França, por exemplo? E aí vamos separar, né? Tem Provence, tem Brasil. Né? L'Occitane no Brasil, só tem no Brasil. E então, o que foi criado aqui, o que existe aqui, só tem aqui. E foi feito para o Brasil também, então isso aí é muito importante. L'Occitane em Provence tem em 90 países e a gente, obviamente, está espalhado no mundo inteiro. E há uma exigência mínima de garantir que aquilo seja guideline da gente, de fato, ter um padrão, que eles chamam, né? Tem que ter o padrão. O que é diferente? Por exemplo, a gente tem no Brasil uma estratégia de colocar nas nossas lojas de L'Occitane en Provence os mais vendidos da marca, e que é o top 5. Inclusive a prateleira, na imagem que o João Branco compartilhou no LinkedIn, né? Foi, a gente ficou muito feliz que ele até percebeu, porque é de fato uma estratégia brasileira. Se você for em qualquer outro lugar do mundo, não tem esse top 5. É algo que a gente pensou em colocar aqui. Então, te respondendo sobre a loja, né, existe sim o máximo possível de padrão para a gente colocar de acabamento, de como tem que ser o atendimento. A gente tem uma conexão com o L'Occitane en Provence, até porque há um objetivo muito claro, Ravache, da gente garantir esse jeito francês de você vender produto, de falar dos ingredientes. A gente trabalha com ingredientes que são muito tradicionais do sul da França. A amêndoa, a lavanda, a verbena. Então, há sim uma busca de você equalizar essa marca o máximo possível. Mas tem essas pitadas brasileiras. Então, tem os 5 produtos mais vendidos
vendidos da marca, que a gente coloca para de fato mostrar para o consumidor. E até... Ele, inclusive, falou que era pouco usado no Brasil, né? Exato. Essa comprovação social, né? De você ver que alguém comprou, então deve ser bom, você compra também, né? E a gente começou muito com essa conversa porque há alguns anos, acho que foi lá em 2017, se eu não estou enganado, ou algo parecido com essa data, a gente estava muito entendendo que como os consumidores tinham dúvida do nome do produto, o produto que é em francês, ou enfim, a gente tem muita diferença de textura, a gente tem uma linha muito extensa de produto, né, dos ingredientes que a gente trabalha hoje. Tinha muita dúvida do que realmente é o produto que eu preciso ver hoje, que eu deveria gastar meu tempo, investir meu tempo para ter essa experiência. E a gente fala muito de ter essa indulgência em L'Occitane Provence, indulgência ao máximo com um toque francês assim do sofisticado. E aí a gente entendeu o quê? Colocar os produtos que saíam mais na loja, que eram mais vendidos e que de fato são sucesso de recompra, faz todo sentido para que você entre numa loja, entenda que você precisa investir seu tempo. E se você quiser ficar mais e conhecer tudo, muito bem-vindo, mas é mais prático, loja, né? Assim, o que é mais vendido? Porque eu vou dar de presente para alguém, por exemplo. Né? Facilita, no meu caso, facilita muito a vida, né? Mas no caso do consumidor também. Nosso consumidor tem muito um olhar de... ele tem quais objetivos quando ele entra numa loja de L'Occitane Provence? Quando ele está atrás de um presente, e a gente tem muita venda presenteável, assim, é um carro-chefe hoje pra gente, nas duas marcas. Ele quer dar o produto vencedor. Quando fala de vencedor é isso, o que é certo, vai todo mundo gostar, agrada a maior parte das pessoas, né? Ali, a gente é bem especialista em chegar num cheiro que é aquele fresco, encantador ou um pouco amendoado, porque a amêndoa é pra gente um produto muito bem vendido, mas que agrada muito grande parte da população. E ele quer um presente que encante, com a caixa, com o laço, com a sacola. Nós colocamos no mercado de cosmético esse jeito que você até hoje leva em algumas marcas concorrentes, veio muito da gente. A gente criou e trouxe para o Brasil, com o L'Occitane Provence, essa mecânica de você fechar a caixa dentro da sacola e você colocar o papel seda perfumado do lado de fora. Isso nasceu muito com a gente quando a gente estava no Brasil aqui também há um tempinho. Hoje já está um pouco mais popular. Mas ainda assim, quando a gente faz o presente, há uma grande obsessão do time de fazer aquele presente perfeito. De fazer o presente que a pessoa vai encantar. Tem o famoso unboxing, que as pessoas se preocupam muito em como vão abrir aquele presente. Então, por conta desse comportamento muito interessado do nosso consumidor, de levar um presente perfeito e essa vontade de, qual é o produto que eu deveria colocar nessa caixa e montar um kitzão para encantar quem eu amo. Esse top 5, esses 5 produtos mais vendidos ajudam muito a gente, porque acontece, tá? Se você estiver numa loja nossa e você parar um pouquinho para você observar, os consumidores entram, olham aqueles números, né, o 5, entende dos 5 o que mais combina com quem ele quer presentear e começa a montar a partir daquele primeiro produto todo um kitzão, né, uma caixa completa daquela mesma linha. E isso funciona bastante pra gente hoje. E o que muda de uma loja da Brasil para uma loja Provence? É uma boa pergunta, porque Provence, a gente tem o direcional e a estratégia de trazer um pedacinho do sul da França para o Brasil, para qualquer lugar do mundo. Então, quando você entra numa loja nossa, e a gente tem uma loja hoje que a gente chama de flagship, várias marcas têm isso, né? Ali no Shopping Morumbi, a nossa loja é uma loja de fato que tem todo o acabamento, tudo que foi feito ali é pensado para te transportar para esse lugar do sul da França. Então, é um pedacinho desse lugar, é rústico, chique, elegante, ao mesmo tempo calmo e quase um templo de cuidado de corpo e mente, que é o que a gente se propõe. Não é à toa que a gente no Brasil é uma das poucas marcas que tem um spa, e o nosso spa de L'Occitane Provence, ele é esse templo de cuidado e de calmaria para você, que tem muito a ver com a filosofia francesa, principalmente daquela região. E L'Occitane Brasil é uma marca feita, a loja inclusive, e a gente tem uma loja que a gente acabou de renovar lá no Shopping Eldorado, de L'Occitane Brasil, que tem esse conceito que a gente chama de Borogodó. E imagina só eu explicando Borogodó pro meu time, mas foi uma delícia Pros falar franceses, né? Uma delícia falar que é Borogodó para um brasileiro. E o conceito da loja tem este nome, Borogodó, e é uma explosão de cor. É muito colorido. A gente tem um conceito, se você olhar nossa caixa de presente, com 3 cores ali do Pantone da marca, né? Enfim,
que mostra um pouco desse colorido brasileiro com um toque elegante francês. E a loja é muito pensada, o conceito, para que a pessoa entre nesse universo colorido de explosão, de sabor, de cheiro, de cor. O Brasil é muito esse lugar. Então, a gente quis muito trazer isso no conceito para que a gente também tenha uma loja muito diferente, né? A loja de Brasil, inclusive, ela é super pensada para que você tenha uma experiência até mais jovem. Você mexe, você usa, você brinca. Provence, você é atendido. Provence, você é levado a uma jornada. Até o tempo delas é diferente. A gente brinca muito. E quando a gente vai na loja, e o nosso time vai muito em loja para acompanhar o movimento, Provence, L'Occitanie Provence, é mais calmo, é um pouco mais lento ali. É até difícil, a pessoa tá entrando na nossa loja com o celular ligado, com essa vida corrida que a gente tem, e você vê que muda a rotação, sabe? Brasil ao contrário. A L'Occitanie tem outras marcas regionais, como aqui no Brasil, em outros países? O grupo L'Occitanie é um grupo grande. A gente tem algumas marcas no mundo todo. A gente tem, inclusive, 2 marcas no grupo que são brasileiras, né? A gente tem, que falam de Brasil. Tá. Uma é L'Occitanie Brasil e a outra é Sol de Janeiro, que também é uma marca super na tendência, hypada demais aí na gringa. Meu bolso conhece bem. Seu bolso conhece bem também. Conhece bem. Nos Estados Unidos, inclusive, quando eu morei lá, né, eu via... Quando começou a chegar, assim, ia minha filha, as amigas, e Sol de Janeiro era... Eu falei, cara, mas eu tô comprando para os Estados Unidos, Brasil, assim... Qual é a lógica do Sol de Janeiro? Por que pegou tão forte lá fora? Porque o Brasil é encantador, né? O Brasil é um país que encanta. A gente fala de brigadeiro, as pessoas ficam curiosíssimas para entender como é que um hidratante que parece um chocolate de comer não vai manchar minha pele, não vai manchar minha roupa. Não... E assim, tem a tecnologia para não... Mas você bate o olho e parece algo de comer. Isso é muito a gente, né? Isso é muito o nosso país. Não é irônico que uma marca francesa tenha percebido isso e levar o Sol de Janeiro e criar uma L'Occitanie Brasil, como foi feito? Os grandes fundadores da marca, a gente tem um time, mas os principais fundadores, eles são apaixonados pelo Brasil. Assim, eles amam muito o Brasil e eles decidiram investir no país porque eles entendem essa diversidade cultural, de natureza, de inúmeras coisas. É até legal dizer isso, Ravache, porque L'Occitanie Brasil, por exemplo, a gente escolheu os ingredientes como o caju, como a romã. A romã até um pouco menos, porque a romã ela é mais inspiração. Mas, por exemplo, o caju, o bacuri, licuri, a gente tem vários ingredientes nessa marca que são ingredientes que a gente cultiva no Brasil com comunidades. A gente foi a primeira marca no Brasil a olhar o mandacaru. Mandacaru é tão nosso, tem lá no sertão brasileiro numa quantidade imensa, é uma das plantas que, né, o ano todo naquela secura fica verdinha. A gente olhou aquilo e falou, por que ninguém nunca usou esse ingrediente para fazer alguma coisa de beleza? Ele resiste a seco, ao calor, ao sol. Ele deve ter alguma coisa nele que protege ele disso. Dito e feito, levou-se para o laboratório. A gente tem um laboratório aqui no interior de São Paulo. A gente levou para cá, e é legal falar também, porque a gente tem uma fábrica e um laboratório aqui, né? Então tudo é feito no Brasil também, de verdade, desde o começo da sua concepção. Pegamos essa planta e entendemos... De L'Occitanie Brasil, né? De L'Occitanie Brasil. Provence, tudo feito no sul da França. Em Manosque, que é a cidade que a gente tem a nossa fábrica lá. Esse cacto, né, que é um tipo de cacto, mandacaru, ele tem uma enzima que faz uma barreira que protege a água por dentro da planta. A gente pegou essa enzima, a gente tirou no laboratório, levou para uma hidratação corporal, e essa enzima faz a mesma coisa na nossa pele para proteger a gente de uma pele mais seca, etc. Então, nunca ninguém tinha pensado em fazer nada. E é até legal falar de mandacaru, porque esse é um grande case de marketing pra gente de virada da marca, que foi em 2021. Você se lembra? Pandemia, meio entrando, saindo. A gente estava com o Big Brother bombando na época de audiência, né? E a gente viu uma moça dentro do Big Brother, que a gente não sabia quem era, desconhecida, falando do mandacaru, contando essa história. E a gente tem o produto, nós somos a primeira marca a fazer alguma coisa com esse ingrediente. E trabalhar com a comunidade, a gente obviamente volta com investimento para a comunidade. Tem todo um trabalho de sustentabilidade muito incrível nessa marca. E a gente ouviu essa moça falando. E ela, na época, ninguém nem sabia direito o nome dela.
E a gente ouviu essa moça falando e a gente falou, nossa, que interessante. Tem uma moça no Big Brother, tá no comecinho do Big Brother, ninguém nem sabe quem é. Mas com certeza ela vai ficar conhecida, né, de algum jeito. Vamos falar com a equipe dela, porque a hora que ela sair do Big Brother... talvez ela saia antes, talvez ela saia rápido, não sei. A gente faz alguma coisa com ela, porque ela contou essa história. Ela cantou músicas do Big Brother de Mandacaru. Ela é nordestina. Eu já sei até que nome você vai falar. A gente fala e aí a gente fala com a equipe dela. Tudo bem, a gente é da L'Occitane Brasil, a gente tem uma linha de Mandacaru. A pessoa, e daqui a pouco eu falo o nome dela, tá cantando música, falou do Mandacaru, contou a história, é a bandeira nordestina de uma mulher que a gente entende que é a cara da marca. Vamos fazer alguma coisa? Super, a gente aceita super, estamos com vocês, maravilhoso, beleza. 2 semanas depois, Ravache, a gente, né, assim, na nossa vida, né, que a gente está lá trabalhando, olhando milhões de coisas, só chega assim, um estouro nacional. Juliette vira o nome mais amado do Big Brother e tudo mais. Primeira coisa que eu fiz... Já tinha assinado o contrato? Não tinha assinado o contrato. Por quê? Esse foi o meu medo. Porque eu falei com a equipe dela, mas a primeira resposta foi, claro, a hora que ela sair de lá, a gente vai fazer a proposta para ela e a gente conversa. Tudo bem. Quando estourou, eu falei, bom... Aumentou 10 vezes o cachê, né? Não, eu pensei pior do que isso. Eu falei, perdi, eu não vou ter a Juliette comigo, né? Enfim, acho que eu não tenho tamanho para ter uma Juliette, né? Enfim. E aí a gente ligamos para a equipe dela e falamos, olha, lembra da gente com carinho, a gente lembrou de vocês logo no comecinho, mas vou te falar o que aconteceu. A hora que a Juliette saiu, e você imagina do jeito que ela saiu e como foi a saída dela com a equipe, né? Todo mundo atrás, né? Todo mundo atrás. Eles contaram para ela sobre esse caso e falaram, olha, Juliette, esta marca ligou pra gente quando você não explodiu, ou seja, foi no momento genuíno. Eles querem você antes do nome Juliette virar o que é. E ela aceitou por isso, pela história do Mandacaru. Ela viu o vídeo da comunidade que a gente trabalha, né? Que fica em Uauá, e ela... sim, se apaixonou pela marca, a gente por ela e pela história dela, e a gente fez a parceria acontecer. E eu te falo, foi um movimento que eu me orgulho muito de ter feito parte, porque a gente conseguiu um resultado nunca antes visto na marca. Assim, o engajamento, as pessoas, o jeito que a gente chegou nas pessoas foi de uma forma muito... E a gente era a única marca que estava com a Juliette... Mas você acha que isso foi também por conseguir surfar a onda da Juliette naquele momento? Ou não? Não foi total pela onda da Juliette. Mas é aquilo que eu te falei lá no começo da nossa conversa. Existe uma escolha de influenciador que não dá para ser feita só pelo hype, pelo momento que ele está gigante. Por quê? Outras marcas também fizeram parte desse movimento. Mas nós éramos a única marca... E a história era genuína, né? A gente era a única marca que tinha um produto feito de Mandacaru, que ela, inclusive, o símbolo dela era o cacto. E que deu foi muito engraçado, porque quando a gente fechou o contrato com ela, a gente estava assinando o contrato e na nossa rede social, a gente tem ainda até hoje um cacto pequenininho como um símbolo que a gente coloca ali. E aí a equipe dela, pelo amor de Deus, tira esse cacto porque eles já vão saber que vocês estão fechando. Eu falei, não, mas o cacto não é por ela, é por nós. Então a história se fundiu tanto que até nesse momento foi engraçado de explicar para a equipe da Juliette que o cacto que nós tínhamos na nossa rede social não era por ela, era por nós. Você, óbvio, tem várias parcerias com influenciadores, mas até quando você falou do Brigadeiro, né, do Brigadeiro, Compota, como vocês veem collab? Collab com outras empresas, com outras marcas? É bem poderoso, né? Quando você pensa numa construção... A gente tá vendo essa semana uma collab não, né? Estamos vendo uma união, né, de Uber com iFood, um vai estar dentro do app do outro. Que loucura, assim. Que é gigante, né? Imagina um movimento desse tamanho. O quanto faz sentido para vocês ter ou não collabs e qual a perspectiva, né? A gente vê, assim, a gente tem conversas acontecendo com marcas que a gente já está, assim, construindo uma collab super interessante e a gente gosta muito desse caminho. Mas, de novo, há um momento de cuidado, né? Qual é? Não dá para fazer uma collab muito puramente pela collab só porque você quer surfar de novo. Tem que ter muita consistência do porquê, tem que ter uma razão. E um cuidado, porque você empresta muito, né, a sua imagem para o outro.
Eu vi, e a gente tem acompanhado muito, algumas collabs de super sucesso do mercado. Tem várias, em beleza inclusive, tá muito, até que tá quente isso. Você vê o tempo inteiro novas marcas se associando com, seja qual for, de vestuário, de alimento. Tem muito isso acontecendo. E isso é quente. Mas a gente gosta, eu acho isso poderosíssimo, a gente acredita muito, vai acontecer uma grande no futuro, não muito longe, acho que ano que vem já sai, mas a gente toma muito cuidado e a gente recebe bastante, a gente tem muito parceiro no mercado que vem atrás da gente também conversa para tentar fazer coisas e a gente toma muito cuidado de, quem é essa empresa? O que ela tem a ver no sentido do que a gente quer construir de longo prazo? Porque Ravache, para soltar uma parceria com uma marca agora, só pelo hype do momento e nunca mais fazer nada, ou desaparecer, a gente tem um pouco de dúvida. É a mesma lógica da influência. Tem que ser um relacionamento, pode ser um relacionamento mais longo. Ou de afinidade. Não, isso que eu ia falar. Na verdade, eu vejo um pouquinho diferente. O influenciador, para nós, na nossa filosofia, tem que ser um relacionamento de longo prazo, ou um relacionamento de verdade. Na marca parceira, a gente tem que ter afinidade no que a gente está construindo de território. Então, para mim, é muito proteger o território da marca. Então, eu quero... a gente defende e constrói uma marca que celebra a brasilidade, que tem um toque chique do francês e que quer surpreender o consumidor. A gente não quer ir para o óbvio. Então, sei lá, de repente, quando a gente fala de uma marca brasileira... Nossa, L'Occitane Brasil. Poxa, André, eu penso em, no mínimo, 4 marcas que eu sei que são a cara do Brasil e que você podia estar super associado. Mas ela está construindo no mesmo lugar que eu? Porque tem marcas maravilhosas, com um posicionamento incrível, mas que talvez ele está num lugar um pouco mais óbvio do que é Brasil. Ele está num lugar um pouco mais esperado, estereotipado do que é o Brasil. E que aí não é o meu território, por exemplo. Não está muito no que eu estou construindo hoje na cabeça do consumidor. E o quanto ter Brasil e Provence é para fazer upselling, né? Eu começar no Brasil, trabalhei na indústria de bebidas, né? Eu sei que você teve experiência também nesse mercado. Aí, Johnny Walker, né? Johnny Walker Red, Black, Blue e por aí vai, né? Os especiais. Tem as várias cores. Aí tem Green, aí tem Gold. Mas a ideia, né? Você atrai um e a pessoa vai envelhecendo, vai apurando o paladar, né? E vai subindo a escala de cores e de valores, né? Sim. Até que ponto isso se aplica a Brasil e Provence também? É interessante a pergunta, porque a gente vê isso acontecendo. A gente vê, por exemplo, uma consumidora de Brasil que gosta muito de uma linha, de repente se interessar por um produto de L'Occitane Provence, que ele tem o ingrediente mais sofisticado, porque é cultivado no sul da França. Lá no sul da França a gente tem pelo menos 4 campos que são da empresa, né? Um campo de árvores de amêndoas centenárias, um campo de lavanda que a gente não abre mão, que fica em Valençol, que é uma lavanda naquele caminho, né? Numa temperatura ideal, que a gente brinca muito. A gente fala que nossos ingredientes são muito no caminho do vinho, que tem que ser aquela uva naquela temperatura, e faz diferença quando a gente vê a qualidade do produto. Então a gente percebe que tem sim um desejo. Tem uma consumidora hoje que consome Brasil e ela olha a Provence e ela entende que aquilo é um lugar mais sofisticado. Aspiracional. Aspiracional, total. Isso acontece. Mas cada vez menos, Ravache, a gente vê que o que muda nessas marcas é a proposta dela. Então a gente tem uma marca que tem uma proposta de ser... A gente tem uma assinatura nos nossos produtos super fresca, com ingredientes que são... com esse cheiro diferentão, é muito gourmand, é muito ligada nessa coisa de comida. Prazo de validade não é com a data, depois que abre X meses, depois que abriu, dependendo do produto? Não, nosso produto tem bastante o caminho de... Não, mas assim, 12 meses de validade. Eu tô lembrando aqui de uns produtos. De produtos, porque tem uma legislação que depois que você abriu de um tempo, você tem um tempo ali que ele durar, né? Enfim, mas... Brasil, a gente tem muito esse lugar de... Há uma assinatura nessa entrega de marca. E é até legal te contar isso. A gente fez um focus group com nossos consumidores há 1 ano e meio. Que a gente saiu com um insight muito interessante. A gente colocou na mesa, naquele momento do focus group, né, vários produtos para saber embalagem, gosto, o que achava. E aí a gente começou a ver em vários grupos sair. Que fresco. Nossa, isso é muito fresco, isso é um frescor. A gente colocou na mão... bota lá na mão deles o brigadeiro. Não era nem brigadeiro, mas é outra linha que a gente tem, amburana, que é doce, é um olfativo muito gourmand doce.
Nossa, isso é muito fresco, isso é muito fresco. A gente, não, peraí, isso é doce, isso não é fresco. O que está acontecendo? E a gente entendeu que para o consumidor brasileiro e, obviamente, para a nossa marca, como a gente tem um cheiro mais misterioso, não é óbvio, né? Não é o cheiro daquele do coco de fato, ele tem uma coisa mais sofisticada, ele entende aquilo como frescor de alguma maneira. Então a gente entendeu que toda a nossa rota olfativa hoje de produto, por mais doce que ela seja, por mais diferente, ela tem um frescor, ela tem uma assinatura. Provence é diferente. Provence é mais amendoado, tem um cheiro de limpeza. Karité, por exemplo, é um cheiro muito característico e é best-seller. O creme de mãos de Karité, a gente vende 1 por segundo no mundo, é um baita produtão. Ele tem é todo um olfativo muito mais leve, delicado e tem essa coisa do pós-banho. Por isso que agrada tanto num presente, porque é mais fácil você fazer. Brasil é mais difícil? Não, porque também tem sofisticação, mas é uma proposta muito diferente. A gente entende que sim, há um desejo por ser uma marca importada, há um desejo porque de fato é um consumo mais sofisticado, mais premium. Mas a gente consegue ver muito claro hoje, cada vez mais, um tipo de consumidor que quer uma experiência mais explosiva, mais diferente, mais surpreendente em Brasil, e um consumidor mais clássico, que gosta de um cheiro de pós-banho mais... com essa herança francesa que tem um toque de fato mais sofisticado, premium, em Provence. Então eu entendo que isso vai acontecer, isso obviamente existe hoje, acontece, mas cada vez é menor. Só para você ter noção, antigamente nós tínhamos um upselling, então consumidores de L'Occitane Brasil, que talvez compravam em Provence e o contrário, mais ou menos ali de uns 10%, 15%. Hoje a gente tem 3, 4%. Então assim, a gente caiu quase 10 pontos no percentual de pessoas que acabam comprando em um ou outro, ou migram de uma marca para outra. Exatamente. Os dois ainda acontece bastante da gente ter um consumidor que gosta muito, ama muito L'Occitane de uma maneira geral e vê valor nas duas e compra nas duas. Mas esse consumidor que sai de uma para comprar na outra, por exemplo, a gente tinha muito esse olhar. L'Occitane en Provence é importado e por si só já tem um preço diferente. É uma categoria premium sofisticada mesmo, né, de consumo. E por isso tem o seu valor percebido. Será que esse consumidor vai olhar para o L'Occitane Brasil e falar, poxa, aqui é mais acessível, eu posso comprar mais produto com o mesmo dinheiro, né? Porque é feito no Brasil, tem um outro posicionamento, que é o nosso famoso mastige. Um é mastige, um é premium. Talvez eu vou deixar de comprar aqui meu óleo de amêndoa, mas vou comprar aqui um produto em L'Occitane Brasil. E isso cada vez menos acontece. Cada vez mais o consumidor de L'Occitane en Provence tem orgulho de ser consumidor de L'Occitane en Provence, e ele fala isso. Eu adoro a França, eu sou um francês entusiasta, eu gosto desse jeito de viver, esse ingrediente para mim ele conecta comigo. E cada vez mais um consumidor que olha o Brasil e fala, eu sou brasilidade, eu gosto dessa coisa descolada, diferente. Então a gente até brinca. L'Occitane en Provence, você vê que é aquela coisa clássica. L'Occitane Brasil, ele parece até comida de tão diferentão que é. Você mexe lá num brigadeiro, é totalmente oposta à proposta de valor de um do outro. Então, para nós está cada vez mais claro esse caminho. E onde o Sol de Janeiro entrou nessa história toda, assim? Porque, de fato, né, você falou que caiu a ficha, né? E eu vejo a molecada usando muito, assim, né? Molecada com 15 anos, 16 anos, que é Sim, porque é bem Gen Z, né? Sol de Janeiro veio com uma proposta, obviamente com um time que nasceu no Brasil, mas resolveu ir para os Estados Unidos, né? Então é uma empresa hoje que é totalmente americana no sentido de time, de construção. E que, obviamente, também olhou o Brasil, mas olhou o Brasil de uma maneira diferente de L'Occitane Brasil, por exemplo. O L'Occitane Brasil olha o nosso Brasil continental. Então eu tenho ingredientes de todas as partes do Brasil e eu tenho muito essa obsessão em te surpreender. Eu quero que você abra um produto que eu tô falando para você que é água de coco, mas você vai falar, que cheiro é esse de água de coco? Eu não sei, sabe? Uhum. E que é esse o objetivo. Sol de Janeiro, ele vai no lifestyle carioca, ele vai exatamente no jeito e comportamento do carioca e exporta o carioca para o mundo. E é por isso que deu tão certo, porque para fora do Brasil, né, quando a gente pensa numa marca, e o Sol de Janeiro é feita para ser uma marca fora é mais focada, né, Europa e Estados Unidos, esse público conhece o Brasil mais estereotipado, mais carioca, mais Rio de Janeiro, mais Garota de Ipanema. Então eles estão muito nessa construção.
Não, mas quando você vai na Ultra, por exemplo, né? Sim. Lá nos Estados Unidos, assim, não só tem o Sol de Janeiro, mas como num espaço muito premium, assim, né? Por mais que você possa contratar o espaço, ninguém vai colocar se não tiver demanda, né? Tem algum tema, alguma questão que eu não tenha perguntado para você que você gostaria de acrescentar? Acho que vale só falar para a gente contar muito, né, na construção das duas marcas, e eu tentei reforçar muito isso, mas que a gente, de fato, tem uma marca que tem uma proposta mais jovem, mais descolada, para celebrar a brasilidade, feita para o público brasileiro, que está numa construção, num caminho muito diferente, muito desconectado de L'Occitane en Provence, e a gente tem os mesmos nomes. E eu entendo que hoje o consumidor ainda olha e tem essa dúvida. É a mesma marca? Não é, né? É uma marca com uma linha brasileira? Não. São propostas muito distintas. Então, acho que vale reforçar só o quanto e contar, né, que a gente está hoje colocando muito esforço para a gente, de fato, cada vez mais separar as entregas de valor. Então, hoje, uma experiência em L'Occitane Brasil, ela é muito diferente, precisa ser, do que em L'Occitane en Provence. Quem procura L'Occitane en Provence, a gente fala a loja amarela, vai encontrar esse lugar de calmaria, de contemplação. Você vai até desacelerar e é um convite para você sair desse lugar louco que a gente está, de celular, de mensagem, de vida um pouco caótica que a gente tem em São Paulo principalmente. L'Occitane Brasil é quase o oposto disso. Não que eu tô te levando pro caos, mas eu tô te levando para uma explosão de cores, de som, de música. É sensorial, né? É muito sensorial e a gente tem sim o objetivo de que você tenha água na boca a hora que você olha um produto nosso e que você entenda que é para te provocar mesmo. E a gente tem muito isso, sabe, Ravache, do consumidor olhar e falar: você falou que é um produto de brigadeiro, mas eu não tô sentindo exatamente brigadeiro. Esse é o objetivo. A gente quer exatamente isso. Que você se surpreenda com uma releitura do que é o brigadeiro. Não que vai ser totalmente o oposto. Ele tem que parecer um pouco, mas ele não é óbvio. Né? Ele não é óbvio. Ele é totalmente fora desse lugar. Então, acho que vale ressaltar e te contar, porque você imagina o time de marketing coloca uma energia gigantesca em fazer isso acontecer e tracionar, contar isso para os influenciadores, contar isso para os criadores, contar para os parceiros. A gente tem, enfim, uma galera que ajuda a gente a levar essa marca para um lugar muito incrível. E ela está conseguindo fazer um movimento dentro do Brasil que a gente até está sendo acima do que a gente esperava, porque o crescimento nesses 2 últimos anos foi muito bom. Assim. E é um mercado muito concorrido. Né? Muito. É bom que é uma concorrência cruel, né? Aliás, hoje qualquer mercado hoje, num país do tamanho do Brasil, é concorrido. Super. Mas beleza, a gente vê beleza num lugar assim... E olha que eu vou te falar, o Brasil é concorrido? Não vou dizer que não é, mas, por exemplo, o mercado asiático, para beleza, é muito mais caótico. Assim, eles têm 10 marcas de beleza inovando a cada semana. O Brasil ainda, como eu te falei, ainda é concentrado numa cultura de consumir o que conhece. Então, grandes marcas do mercado hoje são gigantes e continuam sendo porque estão até na cultura. 50 anos de construção na cabeça do consumidor. Mas essas grandes marcas têm sido muito desafiadas, né? Tem. A gente cada tem vez mais resultados, né, pelos números, e os números têm apontado Eu concordo com você, sim, um mercado que tem cultura, muito né? Na cultura do vou consumir o que eu conheço, mas também talvez por conta da rede social, por conta dos influenciadores, as pessoas estão mais abertas a tentar coisas novas. Eu acho que elas estão buscando novidades e perspectivas novas, né? Então, a gente vê isso no podcast, a gente vê isso no consumo de beleza, a gente vê isso no... enfim, eu acho que em todos os lugares a gente tem sinais, né? Mas você percebe que o consumo no Brasil... ele está muito concentrado em volume na massa da população. Sim, sem dúvida. Quando você olha esse consumo, ele ainda é um consumo um pouco mais dessa cultura do que eu já conheço, do que eu já tenho confiança, até porque a gente entende que o consumidor, ele escolhe onde ele vai gastar, ele precisa fazer conta, ele precisa entender ali onde ele quer acertar no que ele vai consumir. E você percebe que no Brasil, diferente de outros países, por exemplo, fora do Brasil, essas marcas de influenciadoras grandes ou celebridades... Então, assim, a todo lugar crescendo e entrando, enfim. E hoje tem vindo para cá, tem democratizado mais esse conhecimento. Mas ainda assim, o Brasil consegue trazer
muita construção local de alguns nomes que são grandes no Brasil e que conseguem no Brasil fazer um movimento mais forte mesmo, de você chegar de fato quebrar uma bolha e virar uma tendência de busca, de consumo. Então a gente vê que o consumidor brasileiro está sendo impactado pelo que lá fora está saindo e lá fora está fazendo muito sucesso, mas ele ainda olha muito para o que tem dentro, porque ele entende que tá mais para ele. Existe ainda um comportamento de para mim, cabe no meu bolso, essa marca tá feita pro Brasil, será que eu vou colocar o dinheiro no lugar certo? Lá fora eu percebo que, a gente percebe por pesquisa, por comportamento, que o consumidor é muito mais aberto a de fato colocar um dinheiro ali e comprar um produto daquela influenciadora, né? De maneira geral, ele tem mais dinheiro para errar, né? Ele tem mais dinheiro para errar. O poder aquisitivo é maior, né? Com toda certeza, exato. E aqui você vê que tem menos dinheiro para errar, existe esse lugar aí mais apertado, um pouco mais esticado, mas também existe muito a afinidade de eu conheço a Rihanna, que tem uma linha de produto, mas eu talvez prefiro comprar dessa influenciadora brasileira que talvez eu confie mais, tá aqui em casa, eu acompanho ela, eu tenho mais proximidade, então eu vou ali primeiro. A gente uma mais cultura certo. De relacionamento, né? Exatamente. Eu ia chegar nesse lugar de eu vejo o Brasil ainda com uma cultura de relacionamento muito grande. Mesmo que eu não seja amigo da Bianca Andrade, ela é brasileira, ela fala o que eu falo, então ela tá mais próxima. Né? Totalmente. E isso é muito legal, porque a Bianca trouxe isso pra gente de uma maneira assim, ela, de novo, ela é nossa embaixadora, mas ela tem uma relação ali quase de conselheira. Ela fala o que ela não gosta, ela traz os pontos de vista dela, e isso pra gente contribui de uma maneira assim gigante, porque a gente tem uma relação com ela, além de ser verdadeira, como eu já falei algumas vezes, ela de fato traz pra gente um olhar de quem passou por isso, né? Olha, eu conheço o mercado brasileiro, eu sei o que o mercado quer, e isso aqui eu entendo que você está no caminho certo. Então, traz pra gente uma construção muito incrível, assim, de longo prazo. Muito bom. Daria pra gente continuar aqui mais um longo tempo conversando. Tô falando de verdade, não é para puxar o saco, não. Eu também. Obrigado pela participação, obrigado por fazer esse mergulho, né, no universo da L'Occitane e contar essa rotina, os desafios que você tem aí dentro do marketing, essa área tão demandada, né? E que cada vez mais tem que fazer mágica. É isso, em todo lugar, né? É isso, mas eu que agradeço. Obrigado por ter podido trazer um pouquinho de L'Occitane Brasil e L'Occitane Provence e falar um pouco desse mundo tão encantador e como a gente está, nesse momento no mercado brasileiro, conseguindo construir coisas incríveis e desafiadoras pra caramba, no mercado que não é fácil, mas que a gente ama de paixão trabalhar. E é isso. Bora lá fazer marketing que de alguma forma não interrompa as pessoas, mas que faça parte da vida delas, que acho que esse é um dos grandes objetivos de quem hoje está atualizado no que funciona mesmo, né? Muito bem. Boa. Muito obrigado, valeu, Ravache. Muito bem, agora a hora de notícias. Júlia, quais são as notícias que a gente tem nessa semana? Bom, depois de tanto marketing de influência, da gente falar de marca, vamos trazer de uma que a gente até já abordou aqui, da Jaguar, né? Que ano passado teve toda a questão da sua nova campanha, um choque, assim, com cores vibrantes, que não faz muito a característica da Jaguar. E aí, diante disso, eles estão buscando uma nova agência de publicidade. Então, teve toda uma questão Demitiram interna. a agência, né? Então, tem essa questão, né? Que eles Só gostaria de dizer que eu acertei, tá? A Jaguar ficou brava comigo, o pessoal aqui no Brasil, não é isso. Foi até curioso, porque primeiro me procuraram para falar da campanha, eu falei assim, olha, essa campanha é um fiasco e vai dar tudo errado, vão voltar atrás se não mandarem embora a agência. Falei isso para o pessoal da comunicação. Aí deram entrevista para um colega meu, que queriam falar, falei, é do jogo, mas tá aí. Se vocês voltarem na coluna que eu publiquei no Valor Econômico, tá lá. Tá, e também tem nas redes sociais. E também nas redes sociais. No Valor Econômico teve vídeo, né? Gravei vídeo dizendo que ia dar tudo errado, iam voltar atrás. Bom, gente, o fato é que as marcas dizem que querem inovar muito ou que gostam de inovação, só que na hora H dão para trás, né? Não querem segurar a bucha. E assim, né, os problemas da Jaguar começaram muito antes dessa campanha. Foi uma campanha ruim? Foi. Mas alguém aprovou. Alguém lá na direção da empresa aprovou. E a Jaguar já vinha vendendo mal e fazendo produto ruim bem antes dessa campanha. É um fato, né? Aí a Land Rover
que é irmã ali da Jaguar, está crescendo, está vendendo mais carro, com um posicionamento diferente. Então, assim, tem uma série de erros que vão muito além do marketing aí na Jaguar. Eu sinto pela agência, sinto pelas pessoas que estavam lá dentro. Agora, também não faz sentido segurar. Se saiu a agência, saiu o time de... Não sei quanto sentido faz segurar o time que escolheu a agência, botou a agência e todo o time da Jaguar. Não me surpreenderia se o futuro da Jaguar for ser uma empresa muito menor do que ela é. Já é pequena a marca Jaguar, né? Talvez fique menor ainda por uma série de erros, aí, equívocos que eles têm cometido ao longo do tempo, e a Land Rover cada vez mais destacando ali dentro da estrutura da empresa, né? E já que a gente começou falando de um acerto, teve outro essa semana, porque quando você esteve no Web Summit Qatar ano passado, você chegou a falar sobre esse crescimento do Oriente Médio, sobre uma potência que também estava investindo em tecnologia e inteligência artificial. Pois é. E isso se consolidou porque o Trump foi visitar o Oriente Médio, tá lá tentando assim acordos que envolvem inteligência artificial e até parceria com a NVIDIA. Assim, eu nunca tinha ido para o Qatar. Quando eu cheguei lá, foi um choque. Eu não imaginava. Eu fui sem expectativa, mas realmente assim, é um país que, claro, tem muito dinheiro, mas mais do que, ou para além do dinheiro, tem um plano, né? Tem uma estratégia montada, e a gente não vê isso com frequência. Olha, a gente está aqui, queremos ser uma potência de inteligência artificial, como eles declaradamente falam, faremos esforços para isso, vamos nos aproximar das empresas, dos países. Para ter uma ideia, Yulia, no Qatar, quando eles fecharam um acordo com o Web Summit para levar o Web Summit para o Qatar, eles anunciaram um fundo de $1 bilhão para investir em startup, para atrair talentos, para atrair profissionais para o Qatar. E além do Qatar, né, outros países ali do Oriente Médio têm uma estratégia bastante semelhante para reduzir a dependência, né, de combustíveis fósseis, petróleo, gás natural, para se tornarem potências tecnológicas. Sim, sim. E aí, até nesse assunto de IA ainda, mas agora indo para outro continente, vamos dizer assim, agora para a Europa, o governo do Reino Unido divulgou que vai lançar uma ferramenta de IA para acelerar consultas públicas. Então, assim, a gente vê até agora os governos implementando isso. A ferramenta se chama Consult. E, segundo eles, assim, já testaram e disseram que dão respostas muito boas, que, enfim, é capaz de revisar muitas coisas e, enfim, otimizar processos. Eu acho que no final do dia, assim... governo, empresas, todo mundo vai ser, de alguma maneira, impactado pela IA, né? E é bom, nesse caso, que a gente consiga otimizar processo, que órgãos governamentais utilizem a IA. Assim, eu sou totalmente a favor do uso da IA, mas eu acho que a gente também precisa usar essas novas tecnologias de uma maneira responsável. E, particularmente, as empresas que desenvolvem têm que desenvolver essas ferramentas de uma maneira responsável. Eu entendo que é difícil encontrar o equilíbrio entre regular a ponto de viabilizar a inovação, para não matar a inovação, mas eu também não entendo o porquê do desespero. A gente viveu muito tempo sem IA e a vida continuava. Se eu tiver uma grande inovação da IA em um mês ou em um ano, a realidade é que não vai fazer diferença na vida das pessoas. Claro que vai fazer uma diferença positiva no médio prazo, mas o risco de acelerar o desenvolvimento para ter essa solução em um mês ou daqui a um ano não me parece fazer sentido. A gente... Claro, né? Todo mundo com muita pressa para tudo, as empresas querem lucrar, então isso explica essa corrida alucinada pela IA, mas acho que, diferentemente do que vem acontecendo, né, essas várias barreiras que eram criadas pelas próprias empresas para checar, para averiguar o risco que aquela IA apresentava, elas estão sendo eliminadas. Me parece precipitado. Acho que a gente deveria ter mais cautela no desenvolvimento, no uso da IA. Não acho que isso comprometeria a sociedade como um todo.
E regulação é um tema que a gente traz bastante aqui, até porque, né, a gente vê OpenAI, Google, enfim, várias empresas, a Meta também, usando ela de forma a não dar direito autoral, toda essa questão de... Isso é surreal, né? Hoje, assim, você tem um conteúdo sendo utilizado, livros sendo copiados, artigos jornalísticos e não tem nenhuma forma de remuneração. A OpenAI ainda é uma das poucas empresas, né, que paga para usar conteúdo, né? A OpenAI tem acordo com veículos nos Estados Unidos, na Europa, de alguma forma ainda tem uma forma de remunerar quem produz o conteúdo, mas não é o caso do Google, não é o caso de outras empresas que estão fazendo isso. A gente tem algumas que sim, pagam um ou outro, mas não tem uma legislação como tem na indústria da música. Se eu executo uma música num meio digital, uma execução mecânica, se eu toco a música de alguém, né, essa pessoa é remunerada. Se alguém usa o nosso conteúdo hoje em dia, não tem nenhuma forma de remuneração. Então, acho que tem que ser repensado. Sim, e até, assim, totalmente nesse tema que a gente está trazendo, teve uma startup de IA com foco em direito autoral que teve aporte de investidor, então, que é justamente desenvolvendo ferramentas e marketplaces onde escritores, editores, estúdios de músicas e cineastas podem ser pagos ao permitir os conteúdos. Você acha que isso é um caminho ou é realmente a regulação? Sem dúvida, sim. Eu acho já que é uma abertura. Uma coisa não invalida a outra. Eu acho que a gente sem a regulação não tem um incentivo, né? Então, se você não tem a regra criada, não tem porquê uma Big Tech começar a pagar direito autoral. Eles querem lucrar mais, é óbvio. Ele só vai pagar o direito autoral se o risco de não pagar for maior do que pagar. Então, o que eu quero dizer, se não tiver nenhuma legislação, tá ótimo. Pode observar, nenhuma. As Big Techs dizem que querem legislação, porque é bonito no discurso, mas na prática, quando se coloca a legislação na frente deles, vamos fazer, ninguém quer, nunca estão satisfeitos. Então, no discurso eles dizem que querem, mas na prática batalham muito para que nenhuma regra passe. Isso acontece. E também, inteligência artificial é um tema bastante recorrente aqui. E mais um estudo descobriu que os jornalistas estão na linha de frente de IA. Então, se eu não me engano, é a terceira, deixa eu confirmar aqui, a terceira profissão que mais utiliza o IA. E eles dizem abertamente que eles são incentivados dentro das empresas. Então, também tem essa aceitação por parte das empresas. Tem uma pressão por velocidade dentro do jornalismo, por redução de custo. Mas, assim, a mídia já cometeu muitos erros no passado, né? Olhando aí nos últimos 20, 30, 40... Primeiro a gente, né, quando eu digo a gente, a mídia, ou empresas de mídia, também me considero parte, porque tem aí 30 anos que eu escrevo para veículo, né? A gente viu o Google e a Meta, né, ou as redes sociais, não era nem Meta na época, era Facebook, a gente viu o Google e o Facebook como aliados, né? E não são. Ou deixaram de ser num dado momento. Tinha um acordo que eles gerariam tráfego para a gente, trariam tráfego para a gente iria remunerar esse tráfego. Na prática, isso aconteceu por um tempo, depois foi abandonado, mas hoje eu vejo que eu não olhei do jeito certo o que estava acontecendo. Eu imaginei que seria positivo que pudesse ter uma convivência positiva. Não acho que isso é possível hoje mais com a maneira que o Google e a Meta se comportam, que é basicamente pegar todo o conteúdo e não remunerar ninguém, né? Então, esse é um ponto. Outro erro que os grupos de mídia cometeram, né? Além de permitir essa dependência da plataforma, não teve um esforço de criar um relacionamento direto com a audiência. Então, a gente terceirizou essa gestão. A gente não foi atento, por exemplo, com a questão da tecnologia. A tecnologia virou um puxadinho ali dentro da empresa. Claro que nem todo grupo de mídia tem recurso para investir na tecnologia, mas a gente foi resistente, principalmente no início. Assim, a gente via a tecnologia como algo menor, como se o conteúdo fosse maior que a tecnologia. E não é. São as duas coisas que caminham juntas, né? Como tinha a separação da igreja e Estado, de publicidade, editorial, a gente também via essa separação de redação tecnologia, né? Como coisas como se fossem coisas antagonísticas, né? Não pudessem conviver. Mudou muito hoje, né? Então, tem uma visão de produto mais clara dentro das empresas, mas a experiência ainda é ruim, né?
A gente vai fazer login num site de veículo, é difícil, né? Você vai usar o app, quanto app de veículo aí não é legal, não funciona direito. É difícil resolver. E aí eu posso elencar aqui uma série de erros que a gente foi cometendo ao longo dos últimos anos, né? Então, de novo, podemos estar cometendo um erro aí em abraçar a IA tão rapidamente. E por que é um erro? Porque cada vez mais é fácil você produzir conteúdo com IA, qualquer um produz. Qual é o diferencial de uma marca tradicional de jornalismo, de um grupo de mídia que tenha confiança, que tenha uma marca respeitável para qualquer um? É tudo aquilo que ele agrega. Se eu vou fazer tudo com uma IA, não sei se vai ter muito mais valor do que outro player, né? A barreira de entrada com a IA ficou baixa para todo mundo. Aí eu acho que credibilidade, confiabilidade da marca, tudo isso vai agregar valor para aquele jornalista que está ali dentro do veículo, né? Se você começar a usar IA para escrever tudo, esse valor tende a cair do meu ponto de vista, né? Faz total sentido. E você falando da questão do conteúdo ter ganhado tanta importância, a gente percebeu que a tecnologia também é importante, mas também tem outros fatores que são importantes. E o New York Times provou isso, que eles registraram um aumento de 250 mil assinantes no primeiro trimestre desse ano. E você já falou isso aqui algumas vezes, mas como o New York Times hoje é muito mais do que um veículo de notícia, né? Assim, quando a gente olha o volume de tráfego do New York Times, o que cresce mais rápido não é em torno de notícia. Claro que a volta do Trump, e sendo o New York Times um jornal percebido como uma oposição ao Trump, ele conseguiu atrair mais usuários, isso ajudou, né, o New York Times a alavancar o número de usuários. Mas o New York Times, assim, tem uma equipe brilhante de tecnologia. Hoje, quem consome notícias, se você quiser ter uma experiência muito bacana no aplicativo, acho que o New York Times, sem dúvida, é uma referência. Como é jornalisticamente, também tem muita apuração, tem muita reportagem, mas tem uma área gigante de games, tem uma área gigante de culinária, tem um site de avaliação de produto dentro do New York Times que é maravilhoso, assim. São muito legais as avaliações. Eu leio, às vezes, porque é bem feito. Pô, uma curiosidade do produto, assim. Então, sei lá, melhor microfone, melhor câmera, melhor creme de não sei o que. Pô, eu vou ler, porque sempre tem curiosidade, é muito bem feita a avaliação. E tem gente que assina só para ver as avaliações do New York Times. Eles destacaram justamente isso, esse pacote, né, que eles oferecem. Os vídeos, tem vídeos muito bem feitos. Então, assim, o conjunto do que é feito ali é muito poderoso. E nem é meu veículo favorito. Eu prefiro, dos internacionais, assim, nos Estados Unidos, eu prefiro muito mais o Wall Street Journal. Acho que o jornalismo a apuração, os furos, para mim, são mais interessantes do que o New York Times. Mas não dá para ignorar essa força que o New York Times é como uma empresa de tecnologia, de informação, mas também de tecnologia e tudo que eles fazem. Então, não é uma surpresa para mim aí que eles tenham crescido desse jeito. E tem uma diferença grande de valor, né? Hoje, assim, eu pago $4 por mês para o New York Times e mais de $20 por mês para ter o Wall Street Journal. São valores promocionados, depende ali de quando você assinou, mas de 4 para 20 é uma diferença grande, mas no volume, o New York Times, óbvio, né, tem um número muito superior ao Wall Street Journal. Sim, e a gente trouxe também uma notícia de política, mas que influencia bastante várias questões mundiais, que a China e os Estados Unidos recuaram nas tarifas um do outro, assim, rolou isso essa semana. Então, depois de Trump declarar guerra, enfim, a China também respondeu e falar, então, se vocês vão tarifar, a gente também tarifa daqui. Teve um recuo de ambos os lados. Tem um filme maravilhoso na Netflix, né, O Aprendiz, que conta, né, a história do Trump mais jovem. Não vou dar spoiler aqui do filme, mas tem um ponto que eu acho bem interessante, é assim, mesmo quando você está perdendo, declare vitória. E eu acho que eu comentei isso aqui numa edição do podcast, mas quando você tem uma dinâmica da China brigando com os Estados Unidos, quem está no poder, no caso o Trump agora, ou qualquer presidente americano, precisa escolher muito bem a briga. Porque a China, ela tem um regime governamental que não vai sair daqui 2 anos, que não vai ter eleição, né, com a população escolhendo se está feliz ou não
ou mostrando, né, se está feliz ou não com a política. Então, e eu acho que a China foi muito inteligente, né? Ela comprou uma briga sabendo que ano que vem tem eleição. Vai ter uma eleição de meio termo nos Estados Unidos, midterms, né? Que o Trump pode perder o controle do Senado, das câmaras, né? E não aprova mais nada. Vira um presidente sem poder nenhum, sem poder de mover nenhuma legislação. Então eles foram comprar, a briga foi comprada e a China falou, vamos pro pau. Vamos fazer o preço de tudo isso subir. Claro que você tem um preço muito alto para a China, mas também tem um preço muito alto para os Estados Unidos, só que a conta chega para o Trump muito mais rápido do que vai chegar para o governo chinês. Então acho que a China foi muito... acho que o Trump trucou e a China... Então vamos. Falou, vamos pro pau. Uhum. E um pouco da minha leitura é que os americanos foram pegos de surpresa. Até aquela queda da bolsa que teve, com o anúncio do tarifaço, mostrou que a China não estava para brincadeira e os americanos foram pegos de surpresa. E não foi só Trump, não os americanos, o Trump, pelo menos, o governo Trump foi pego de surpresa. E não foi só contra a China, né, que o Trump declarou guerra, ele declarou guerra a alguns países, assim, e um desses foi o México, quando ele decidiu, né, que ele achava que tinha que chamar Golfo da América. Mas aí, diferente da China, que talvez não tenha tanto poder para trucar de volta, eles entraram na justiça. Então agora a presidente mexicana entrou na justiça para que seja tirado do Google, enfim, o nome Golfo da América, que volte a ser Golfo do México, alegando tudo que já foi alegado antes, assim, que não tem sentido nenhum essa mudança, assim. Mas é interessante o timing, né? Ela não comprou essa briga logo no momento. Assim, o Trump tá perdendo força, né? A popularidade dele vem caindo. E aí o que os governantes estão começando a perceber? Comprar uma briga com o Trump internamente pode ser positivo, desde que não afete muito a economia. Então você vai escolhendo as batalhas, né? E a minha sensação é que foi uma escolha... Eu não sou especialista em política internacional, né? Mas acho que essa mudança aí, no caso que afeta o Google, por isso que a gente trouxe aqui, né? Ela é uma jogada estratégica mesmo. E é interessante ver como, pensando da perspectiva de comunicação, né, como os outros países agora começam a usar o fator Trump como uma ferramenta de comunicação, né, para você mover ali a população a seu favor, né? Sim, foram essas notícias dessa semana. Muito bem, então, Yulia, obrigado. Obrigada. Obrigado a você que esteve conosco até aqui. Temos marcas para falar hoje? Temos. E também vou aproveitar aqui o espaço para falar que agora a gente também tem redes sociais do Havas Pod específicas. Então, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, no Twitter. Enfim, a gente coloca aqui. Já tem as minhas redes sociais, Guilherme Havas. Aí, para ter mais corte, para a gente mostrar muito mais conteúdo aqui do podcast, a gente criou as redes sociais do Havas Pod, que é aqui o nosso podcast, o vodcast, né, porque tem vídeo também, para trazer esses cortes, para trazer mais informações, enfim, conseguir trazer mais conteúdo por ali. Vamos agradecer a quem hoje? Vamos, ao Havas Media, então, a empresa especializada na organização e produção de palestras, treinamentos e eventos corporativos. A Jaguar não, né? A Jaguar. A Jaguar deve estar meio magoada com a gente. Eu falei Jaguar eu posso agradecer a eles pela compreensão. Mas a empresa é a Jaguar, é Jagr. Não tem nada a ver com a Jaguar. Vamos diferenciar. Eu que estava lendo aqui as notícias, já misturei tudo. Só me falta você arrumar um processo da Jaguar, porque eu estou usando o nome deles. Por favor, Jaguar, então, a empresa especializada em jornalismo digital, com foco em SEO, e a SEO Lab, que é uma plataforma especializada em SEO, que oferece ferramentas, conteúdos e ideias para aumentar a performance de conteúdos digitais. Muito bem. Fica aqui, mais uma vez, o convite para as redes sociais do Havas Pod. Também tem as minhas redes sociais, Guilherme Havas, lá no LinkedIn, no Instagram, a gente posta vídeo, tem pesquisa. Aproveitar, né, mandar um abraço para o Flávio, para a Letícia, que colaboram nas redes, têm feito conteúdo com a gente também. Óbvio, né?
não sei se é óbvio, mas é bom que se diga, todo o conteúdo passa por mim, eu faço conteúdo, mas tem a Yulia, tem o Flávio, tem a Letícia que nos apoiam a produzir todo o conteúdo, a organizar quem vem para o podcast, a pauta, o conteúdo que a gente vai trazer para as redes sociais, além aqui da equipe do Plot B que está sempre conosco nas gravações. É isso, obrigada. Obrigado.